Agora? Agora nós estamos todos juntas, misturadas. Mas a internet está lenta demais. Eu acho que é Horrível. congestionado, né? Muita gente conectada. Ai, não, procurando. Faz um tempão que eu tô aqui. Sério? Menina, será que a Pro não tá bem? Oi? Eu até falei, será que a Pro não tá bem hoje? Não, é porque demorou mesmo. Ah, tá bom. Escuta. Ai, desde ontem tá ruim. Então, é porque é muita gente conectada, né? Aí Que congestiona. ideia! Tem que fechar o áudio, tá muito barulho. A Pro tá chique, Oi? hein? Olha o brinco. Ah, Oh, então, porque agora a gente vai pro arrasou, hein? YouTube, né? Aí fazer o quê, né? O outro a gente tá mais à vontade, né? Pode sair, né? Hã? Já que não pode sair, a gente tem que se arrumar em casa, né? É verdade. E a Andrea escreveu lá no grupo, se despedindo da Ana Paula, que vou sentir muito sua falta. O que é aquilo? Só vou esperar passar as provas, Pro. Aí eu vou sair da faculdade. Eu vou para outra. Vou ficar em EAD em casa. Ah, Aí eu só vou esperar fazer. vai terminar o curso em EAD. Vou terminar o curso em EAD, vou terminar em casa mesmo agora. Ah, tá. Que faculdade você vai? Eu gostei de fazer EAD. Eu achei legal. Dá para dar conta. Dá. Tem que estudar do mesmo jeito. Os professores passam vídeo também do mesmo jeito, aí dá para. Tem que cuidar das ferinhas. E que facul você vai? Então, eu tô vendo na Sumaré ou na Cruzeiro do Sul. Mas eu já comecei a pagar na Cruzeiro do Sul já. Entendi. Eu já comecei a pagar a minha. Eu tô tipo calouro, né? Para mim não perder o valor que eu vou ficar pagando por mês, eu já paguei 2 meses. Ah, tá. Entendi. É uma pena, vou sentir muita falta de vocês. Pena. Do jeito, né? É uma Tá pena. bom, Pro. E todas bem? Firmes e fortes? Pacientes? Tem que estar, né? Lá no grupo eu até coloquei que a gente vai falar sobre a prova, porque por conta daquele feriado mudou a data, como vocês devem, né, ter recebido aí comunicado da faculdade. Pelo menos a direção avisou que vocês seriam comunicados também, né? Que as avaliações passaram para as datas de 8 a 11, acho, alguma coisa assim, né? Não, 11 é o nosso dia. 8 a 12 de junho, alguma coisa 8 assim. a 12, Isso. 8 a E 12. a nossa vai ser dia 11. Porém, essa orientação a gente já recebeu lá atrás, quando informados que a gente deveria dar as aulas em EAD. E que a primeira nota seriam tarefas, como aconteceu, e a segunda nota seria avaliação mesmo, né? Só que até o momento ainda não recebemos, eu pelo menos ainda não, nenhuma orientação específica. Pode ser que mude, pode ser que fique somente tarefas, ok? Do contrário, vai ser mantido a avaliação. Mas não tem. Vocês já fizeram avaliação em EAD? Não. Prova de algum curso em EAD? Então, falar que não vai colar, não existe isso, né? Porque em EAD você tem o material na mão justamente porque você pode consultar, né? O máximo que vai acontecer é
acaba demorando, igual acontece na sala de aula, você tem dificuldade para encontrar a resposta, né? Você tem que ficar procurando lá. Mas não tem, claro que é aquela mesma ideia. Se você estuda, se você está acompanhando, se você faz a leitura, fica mais fácil encontrar a resposta. Você já, poxa, já sei mais ou menos onde que está, né? Agora, se deixa só para o momento da prova, então fica um pouquinho mais complicado, mas não tem terror, né? E aí a gente também, eu não sei como que vai ser feito. Provavelmente a gente vai ter que colocar a avaliação na plataforma. Tem o Microsoft Forms, a Google Forms, alguma coisa assim, que é para formulários. Então eu não sei se é pelo Google, se é na Microsoft, como que vai ser isso, né? Mas tem esquemas também para evitar cola de aluno para aluno. Aí sim, aí dá para a gente controlar. Lamento informar. Mas não tem dificuldade nenhuma, justamente, não querendo ser redundante na palavra, mas vocês têm o material em mãos. Porém, hoje eu reservei tipo um simulado de avaliação, mas para reforçar a aprendizagem de vocês, né? Então, se vocês estiverem com material aí, tem as aulas também postadas aqui no Microsoft, tem a pastinha material de aula, tudo aquilo que a gente trabalhou está disponibilizado aí no chat, né? Então não vai ter terror. Quando eu abro a tela, vocês leem, não é isso? Quando eu abro a tela escrita aqui, vocês conseguem ler, né? Então, isso também vai facilitar, porque tem pergunta que não dá assim para. Muita. É extensa, né? Para eu ler a pergunta e sem vocês acompanharem a leitura fica complicado. Então, eu vou abrir, vou fazer a leitura e aí vocês vão responder. Não sei quantas estão aí na sala, né? Mas, repetindo, a aula gravada, agora deu certo de colocar lá no YouTube, então não vai ficar perdido, tá? E outra questão que eu quero abordar é sobre a tarefa. Eu coloquei uma tarefa, realmente, sobre aqueles 3 links que eu indiquei, que vocês vão fazer a leitura. E num único texto vocês vão comentar, né? Os 3, que o contexto é o mesmo, num único texto, sob a ótica da orientação educacional. Né? Até coloquei orientação educacional / vocacional, ou seja, não é comentário pessoal, tá? Como aconteceu nas atividades anteriores, que eu até comentei no feedback para vocês, que em algumas respostas eu esperava mais um contexto científico, e vocês acabaram dando mais uma opinião pessoal. Considerei. Mas agora eu quero um comentário sobre a ótica da orientação vocacional. Ok? Ficou claro? Pro, dá um exemplo aí para a gente se situar, ou tópicos que você julga importante. Para explicação da tarefa? Sim, por exemplo, a gente vai, de acordo com aqueles links, a gente vai formular um texto, né? Isso, você vai fazer um comentário. É a mesma coisa se a gente fizesse uma leitura compartilhada em aula, e aí vocês fossem fazer um comentário. De fato, a orientação educacional proporciona meios para que os estudantes possam conseguir se organizar em nível
de escolha, de profissão, escolha de carreira. É mais ou menos assim. Tá? Então, você quer a posição pessoal de cada uma. Não é pessoal. É pessoal porque, né? Vocês é que vão fazer. Mas em nível de aspecto cognitivo, por exemplo, sob a ótica da orientação vocacional. Então, vocês têm os textos, né? Vocês têm ali projeto, não tem? Um exemplo de projeto, né? E plano de aula. Vocês já tem todo um contexto aí. Mais os nossos materiais, mais as aulas. Aí vocês vão num único texto. Por que um único texto? Porque são 3 links. Em vez de vocês fazerem um comentário para cada link, faz um comentário só para os 3. Porque no final é a mesma coisa. Pro, uma dúvida. Oi. Pode utilizar o que a gente aprendeu, né, aqui no... A ideia é essa. Ah, sim. Então, também dos links e também o que a gente aprendeu durante, né, esse bimestre. Exatamente, a Ah, tá, ideia entendi. é essa, mas é por isso que eu falo sob a ótica da orientação vocacional, mas de acordo com a aprendizagem de vocês. Por isso que eu citei o aspecto cognitivo. Não é uma opinião pessoal no sentido de, eu acho que essa orientação vocacional não tem nada a ver, porque não sei o que lá, porque no final o jovem não quer nada com nada. Não, não é assim, né? Você já tem subsídios para dar uma opinião científica, como se vocês estivessem fazendo né, um comentário de uma pesquisa científica, de um trabalho científico. Então, é para a gente falar sobre que tipo de ferramenta, o que essa ferramenta proporciona dentro da necessidade de amparar o aluno na hora de se posicionar diante de uma escolha. Isso, É isso. aí, exatamente. Vocês vão comentar, fazer um comentário dos textos ali, não ler o texto e fazer um comentário da orientação vocacional, educacional. Não. Ler o texto e colocar a orientação educacional ali dentro. Deu para entender? Não é para separar, para ler o texto, ter uma ideia e aí eu faço a orientação, falo sobre a orientação educacional separado. Não, é para inserir a orientação educacional ali. Tá bom? Ficou claro? Acho que sim. Como a entrega... Porque as duas meio que andam juntos, né, Pro? Exatamente. Exatamente, a orientação vocacional é um braço, né, da educacional, é uma extensão, como reforçando, até um psicólogo, por exemplo, ele pode oferecer orientação vocacional, né, faz parte da orientação educacional, tá certo? Como eu registrei a data de entrega para o dia 4, que é para a próxima aula. Então, vocês têm a semana toda para fazer, para entregar, né? Pro, e pode mandar por e-mail também? Porque se eu não conseguir por esse aplicativo? Pode. E aí, a gente tem o WhatsApp também para ir, né? A gente vai se falando. Tá? Tá. Tirando a dúvida, enfim. Mas é para poder complementar, né, a nota da avaliação e, de repente, eu não sei como vai ser essa avaliação, mas se já entra, de repente já pode até entrar como parte integrante de uma avaliação mesmo. Tá bom? Pro, deixa eu só deixar esse ponto claro, que estamos todas muito ansiosas e apreensivas, porque os professores tiveram a oportunidade, com a plataforma, com o WhatsApp e tudo mais, de colocar uma quantidade de material para a gente estudar muito grande. Então, nós temos assim, uma quantidade de material para ler e que vai compor a prova gigantesca.
gigante. Acho que a gente nunca teve tanto material. E isso estava causando um certo pavor, porque nós achamos que essa quantidade de material era só para a gente fazer e entregar os trabalhos, que isso ia ser a nossa nota. E no final, nós fizemos um mundo de trabalho, entregamos todos eles, continuamos entregando sem parar, e viraram para nós e disseram, olha, precisa ter avaliação. E a gente falou, e a avaliação vai ser sobre o quê? Disseram, vai ser sobre tudo. Então, nós estamos assim, ó, meu Deus, como que eu vou? Todo mundo concorda. É verdade, Ana. E, assim, assina embaixo. A gente vai pedir, então, não colocar perguntas, assim, muito difíceis na prova, por ela ser uma prova em que a gente pode ler os textos, porque nós já estamos, assim, assoberbadas e em pânico com a quantidade de matéria que a gente precisa dar conta. Então, por mais que... Inclusive, uma prova em que a gente vai poder procurar a resposta não significa que ela vai ser mais fácil, ao contrário, significa que ela vai ser mais difícil. Mais difícil. Então, assim, se todos os professores usarem como base toda a matéria que ele deu e falar, não, vou mostrar para o Caio que a gente tem um nível alto, a gente vai se dar mal. Porque é uma quantidade de matéria abusiva. Nunca tive tanta matéria. E na realidade, nós já fechamos nossas notas. Sabe por que nós fechamos? Porque a gente já fez todas as matérias, como você acabou de falar. Um monte de e-mail aí, tanto para os professores das nossas atividades, que a gente fez as atividades referente, porque a gente não ia ter prova. Agora ele inventou essa prova, eu sei que essa aula é gravada, ele está vendo, então ele inventou essa prova, vai acabar prejudicando a gente sim, porque a gente já fechou a nossa nota na realidade. A gente não tinha que fazer prova, porque isso só foi um meio para a gente não ficar sem aula. Foi isso que foi passado para a gente no começo. Aí quando chegou no final, no último finalzinho já para dar as notas do fechamento, ele inventou essa prova. Eu, Andréia, estou totalmente contra essas provas, porque é muita matéria, como acabou a Aninha falando, e matérias que a gente estudou pra caramba para responder as perguntas. Esse também é o meu ponto de vista. Entendi. O Caio deixou claro que foi o MEC que exigiu, que eles querem uma prova e tudo mais. Até compreendo, mas aí, assim, vou pedir então direto aos professores que pensem nisso, tá? Que, né, de repente vão colocar perguntas extremamente difíceis que a gente vai levar um tempo longo para responder e isso vai acabar nos prejudicando. Uhum. E não tem como vocês também serem prejudicadas, até porque tem um detalhe muitíssimo importante, assim, que eu pelo menos, não desconsidero jamais. E também a nossa presença, né? Porque em praticamente as aulas a gente está sempre presente, acompanhando. Então, e tem colegas que não. E também a nota da prova é 8, mas a prova, o que está dando dor de cabeça na gente, pelo menos em mim, que todos esses trabalhos que nós fizemos só vale 2 pontos. E o resto vai valer na prova. Aí e toda semana, né? Toda semana. Já pensou, no tempo que a gente está estudando em EAD, a gente ter só 2 pontos, e chegar na prova ter que valer 8 pontos para fechar com aqueles 2 pontos que a gente vão todo mundo reprovar. É isso que eu quero. Sendo que presencial, a gente não tem atividade todos os dias, não. Uhum. Que é uma forma de não deixar... Isto foi uma forma de não deixar de dar atenção aos alunos, tá? E também de não ficar defasado. Haja vista que é desde o ensino fundamental, né? Mas eu espero, assim, até como psicopedagoga, que volte, que seja considerada a questão de que tem alunos que não conseguiram acompanhar as aulas. Nem todo mundo teve condição, por N razões, né? Até por acesso, né, Pro? Exatamente. No meu caso agora, por exemplo, eu não consegui entrar às 19 horas exatamente. A semana passada eu estava aqui 10 para 7. Né? Então, eu estava antes de vocês, já estava conectada. Hoje já foi diferente.
Então, a gente precisa considerar vários fatores. A plataforma está funcionando para nós, mas ontem não funcionou. Eu não conseguia entrar, foi muito difícil. Eu tive que entrar com um e-mail, nada a ver. Aí eu consegui. Ah, então. Todos esses pontos, né? Assim, eu vou falar por mim, eu considero, né? Então, mas eu acredito que vocês não serão prejudicadas, tá? E a nossa prova é aquilo, não é a nossa, agora a minha, né? Não é difícil e tarefa também, você vê, eu dei uma tarefa, até foi agora, porque na verdade eu nem daria. Entenderam? E eu consideraria um ou outro, enfim. Mas é um processo que a gente precisa, infelizmente, né, seguir, né? E acho que de qualquer forma está valendo. E o desespero de vocês, vamos combinar, né? É AD, é presencial, não adianta, né? Vamos. A gente é desesperada. Né? Mas parece Então, que piorou. se fosse presencial, também seria a mesma coisa. Ó, pega leve na prova, porque a gente está com muita matéria para estudar, é muito verdade, trabalho, Pro, é a gente concorda com a senhora seminário, que a gente fica né? desesperada. Pro, a Então, gente assim, é concorda que a só gente fica dar uma desesperada. É, respirada, né? Eu não posso Pro, a falar. sua prova a gente consegue fazer, Pro. A gente consegue. O Eu problema é que fomos enganadas. Isso aí. Encheram a poxa, direção. A senhora não, até que a senhora não passou muita atividade, Pro. Até que a senhora não passou. Então, já que o MEC inventou da gente passar essas provas para ele, pegasse mais leve nas atividades e falava para a gente, ó, vão estudando mais essas matérias, porque é isso que vai cair na prova. Igual vocês fazem aula normal, aí a gente vai estudando a matéria, ó, isso vai cair na prova, a gente vai estudando, a gente vai pegando legal. Aí sim, mas aí a gente tinha que quebrar a cabeça com as atividades, Pro. E também o que a gente não entendeu, porque no primeiro bimestre não teve prova, né? não, Exatamente, pronto, foram as fechou. atividades. A Então, gente e tinha por que que agora não aplicar de terminou assim? 3 a 5 atividades. Eu apliquei, era de 3 a 5. Eu preferi aplicar 3, né? Então, deve ter professor que aplicou 5. Mas aí eu não posso falar por ninguém, eu tenho que falar por mim, né? Mas vocês podem ter certeza que é tudo por um bem maior e vocês não vão ser prejudicadas, não. Podem ficar tranquilas. E também tem o WhatsApp. Vocês não abriram, não foi aberto o e-mail para todas as professoras, para todos os professores, e-mail, ó, um grupo no WhatsApp? Então, conversar com eles também por lá. Não sei, né, Eles nem como que é. respondem. Ah. Bom, não sei, né? Como eu falei, né? Não posso falar por ninguém, tá? Eu vou. Eu demoro, mas, né? Eu tardo, mas não falho, né? Procuro fazer tudo dentro dos conformes aí. Acredito sempre que no final dá tudo muito certo. Mas é só desespero mesmo. Por favor, chega de ansiedade. Basta uma tratando de crise de ansiedade, tá bom? Já temos ansiedade demais. Pro, você que pensa que é só você que trata. Você que pensa. Aqui em casa todo mundo trata. A Déia trata lá. Todo mundo. Porque não está fácil, né? Então a gente tem que. Tudo depende do modo de ver. Lembra? Gestalt já dizia, né? Depende do ponto de vista. Então, se a gente vê, e a nossa mente, ela tem essa tendência mesmo, né? Sabe, a gente, né? É uma pulga e você vê ali um besouro enorme, né? E é uma pulga, né? Isso é a nossa mente. E outra coisa, eu tenho pensado muito nisso, até quero gravar vídeo sobre isso. Nós temos capacidade de dominar nossa mente. Todos nós temos. Mas nós não sabemos, a não ser
que a gente estude, aprenda técnicas, né? Para ter um controle sobre a mente. Como a gente não consegue fazer isso, quem domina? A nossa mente. Né? Então, ela acaba tendo mais poder sobre nós. Então, por isso que a gente age a partir dela, mas a gente tem condição, sim, de fazer o contrário. E é algo assim que a gente já estudou até, né, em psicologia da educação, um psiquiatra receita remédios, por quê? Justamente para ter esse controle, né? E não é que a gente esquece propriamente dito, né? Mas você vê, quando eu fui na médica, ela me falou sobre esse detalhe, quer dizer, é uma coisa que eu sei, mas diante da situação, a gente nem lembra, né? A gente fica fragilizado, você nem lembra. Porque ela falou, Noêmia, ó, se a sua mente, né? Se você falar, ó, vai doer aqui, ou tá doendo aqui, você sente a dor aqui. Então, assim, de quando eu comecei a fazer o tratamento para cá, de quando ela falou isso, eu comecei a trabalhar a minha mente, né? Então, assim, eu já sei que é da minha mente. Certos sintomas é a minha mente, eu tenho que controlar a minha mente. Então, não é problema grave, não é problema, né? É questão de ansiedade por determinadas razões. Então, eu já consigo organizar a minha mente. Mas a gente pode fazer muito mais. Então, nesse momento de nota, vocês sempre estão desesperados. Seja presencial, seja EAD, qualquer semestre. E vocês não viram ainda no TCC. Eles ainda nem chegaram no TCC. Ali vocês vão ver o que é desespero. Não vou tapar o sol com a peneira. Não é um bicho de 7 cabeças, mas vocês vão acreditar que é um bicho de 14 cabeças. E ali vocês vão ver o que é desespero. Tá bom? Só para consolar vocês. Sádica, né? Mas no final dá tudo muito certo, tá? Isso é bom, Pro, falar. A gente tem que cair na real, é bom. Né? Então, assim, né, esse simuladinho são provas que eu peguei antigas, não é a prova que eu darei se tiver que aplicar, né? Então, eu tive essa ideia. Eu falei, eu vou pegar umas provas antigas que eu tenho e vou fazer um simuladinho com elas, para elas terem já uma ideia, né? E, ao mesmo tempo, já vai estudando. Tá certo? Então, se vocês já tiverem com material aí, já vai facilitar para responder, tá? Eu vou abrir um aqui. Deixa eu ver aqui. Esse aqui. Vocês estão vendo? Espera aí. Estão vendo? Não. Não estão conseguindo ver? Eu não estou. Deixa eu ver se eu consigo. Desde que você iniciou a aula, Pro, só estou vendo sua foto. Ai, peraí, eu teria que ter salvo na nuvem. Mas acontece que os slides vocês veem, não viam? Não vê? Quando abre o slide? Sim, nós vimos os slides. Quando eu abri aqui, não é isso? Eu acho que nós vimos, não vimos, meninas? Eu consegui fazer uma aula que você abriu o slide, mas agora, hoje, não.
Tá, então peraí. Deixa eu ver se eu faço o seguinte. Agora, para mim, é você, Pro. Eu, né? Peraí. Peraí que eu vou fazer uma coisa aqui. Vocês estão me vendo ainda? Travou. Eu tô vendo. Eu coloquei no chat. Vê se vocês conseguem abrir. Peraí. Vê se dá certo abrir. Para mim, não tô conseguindo, não, Pro. Pro, não apareceu, não. Você não sabe o que eu marquei. Isso mesmo. Para ver se você já viu. Você já viu? Sopa de feijão com antecedência? O que acontece? Ela seca.
Oi. Oi, Pro. Vocês conseguiram ver aí? Não. Não conseguiu Não deu para abrir? ver. Não. Tá, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Mas tá aí para vocês, tá bom? Depois vocês peguem. Espera aí. Ô, Pro, talvez você consiga colocar aqui na conversa. No chat, não é? Então, eu coloquei no chat. Aqui mesmo, quando você clica na sua própria tela, vai aparecer mostrar conversas. Aí ali dá para colocar. Vai aparecer do lado um chat de reunião. No chat. Então, agora ficou pequenininho o chat. É aí mesmo, Pro. Aí do lado, aqui embaixo vai ter um clips. Aí dá para anexar alguma coisa. Então, eu anexei. Mandei, ó. Estranho. Ah, tá enviando. Ah, Porque eu mandei. Agora deixa eu voltar lá. Voltei. Bom, a gente vai aprendendo, né? Então, vamos lá. Agora vocês estão me ouvindo. Estão me ouvindo? Ô, Pro, tá travando. Sim. sim. A Miriam entrou. Ah, é por isso que... Tudo bem, Miriam? Oi, Pro, tudo bem? Tô quase uma hora tentando entrar nessa bodega aí, agora que consegui. Mas é assim. Eu também tive dificuldade. Nossa, o Meet é bem melhor. Olha, eu vou ler, essas aqui são curtinhas, tá? Tá. Eu vou ler e ler as alternativas, e aí eu dou um tempo para vocês verem a resposta, pode ler aí, pesquisar, tá bom? Não podemos esquecer que atrás dos silêncios, das falas estranhas, da hostilidade e da indiferença existe uma pessoa. Se formos habilidosos, poderemos ter a sorte de garantir uma relação direta, pessoal e real. Este trecho se refere ao processo da construção do eu, modo de o orientador se perceber enquanto educador, envolvimento entre o orientador e o orientado. Qual seria a resposta? Pro, pode repetir, por favor? Não podemos esquecer que atrás dos silêncios, das falas estranhas, da hostilidade e da indiferença
existe uma pessoa. Se formos habilidosos, poderemos ter a sorte de garantir uma relação direta, pessoal e real. Este trecho se refere ao processo da construção do eu, modo de o orientador se perceber enquanto educador e envolvimento entre o orientador e o orientado. Qual seria? Professora, Hum. desculpa, mas eu estou boiando, peguei o bonde andando, do que se trata? É um simulado para avaliação e um reforço de aprendizagem. Então, eu peguei umas provas antigas, umas questões para vocês terem uma ideia, né, de como será a prova, porque nós não tivemos prova, e ao mesmo tempo vocês já vão se situando aí no conteúdo, já vão estudando, entenderam? Entendeu? Não entendi. Tá em forma de apostila, de texto, alguma coisa assim, algum material? Não. Esse aqui são duas avaliações que eu peguei antigas, minhas, que eu já apliquei lá atrás, né? Não é a de agora, e eu reservei para vocês justamente para terem uma ideia de como são as questões. Tá. E aí, deixa eu entender. Aí a gente anota as questões e a senhora dá um tempo para a gente responde, é isso? Eu estou fazendo a leitura, que nem eu fiz com o teste a última aula, né? Eu fiz um teste. Você não assistiu a aula, né? Eu fiz um teste vocacional e eu fui lendo e as meninas respondendo. Só que agora eu queria que vocês vissem também o texto aqui. E eu não estou conseguindo jogar para vocês. Aí eu coloquei ele completo no chat. Dá para enviar ele ou para o WhatsApp ou para o e-mail? Boa, Ana, boa. Pelo WhatsApp é bem mais fácil. E a gente consegue visualizar Manda melhor. pelo WhatsApp, tá depois nós pega, né? E as meninas que não participam dessa aula. Vocês não conseguiram abrir aí? Não. Não. Vocês já conseguiram acessar o material de aula? A pastinha que tem lá com todo o conteúdo das aulas? Já. Já conseguiram acessar lá? Eu já. Então, peraí. Ó, aqui também dá para pôr, ó. Tá tudo muito lento hoje, gente. Tá mesmo, Pro. Exibição. Vocês estão conseguindo ver agora? Não. Não, também.
Não. Tá tão ruim que eu não tô nem te vendo mais. Peraí. Agora vai. Ó, agora está indo lá naquela página também onde a gente conversa, fala oi, onde eu deixo as aulas. Olha lá. Como que é o nome do arquivo, Pro? Ah, Como é? agora apareceu. Ó, Isso. mas entre em equipes, aí embaixo vai estar OE, né, Orientação Educacional 2. Aí vai estar lá, Avalor ETPI, simulado. Achei. Consegui. Vieram 2, é isso, gente? Isso, são 2. Agora eu estou no 1. Abri esse 1. Peraí, Pro, que eu tô baixando aqui pelo Teams mesmo. Eu também. Agora abriu, pronto. Agora abriu? Abriu. O meu abriu também. O meu não. Consigo mandar. Eu vou ver se eu consigo mandar aqui no chat para as meninas. Tá. Sim, você conseguiu abrir aonde? Então, você vai equipes, só que você não vai clicar em geral, você vai colocar em OE2. Clica e já vai ter. Ana, vai embaixo de equipe, tem arquivos e tem todos os arquivos lá disponíveis. Ó, agora entra aqui no chat também, no nosso chat de conversa da própria conversa, eu já mandei também. Quem quiser entrar por aqui para ser mais fácil. E aí vocês conseguem abrir, não é isso? Isso, Pro, mandei aqui no chat de reunião. A Yasmin mandou, agora eu consegui, Pro. Conseguiu? Sim. Isso. Espera que eu vou mandar, são 2, né? São 2. E aí a gente está trabalhando primeiro Vou só. mandar o outro, peraí. Mas então a gente fica naquela tela lá olhando, Pro. Oi? Então a gente fica lá naquela tela olhando o que a senhora está passando, é isso? Isso. Agora a gente lê e responde. Exatamente. Então, agora, por exemplo... Pronto, agora mandei os 2, tá? Para o chat. Agora vocês leem a primeira pergunta, de novo essa que eu fiz. Tá. E respondam. E aí a gente vai... Aí eu vejo a resposta, né, de vocês, quero saber a resposta. E aí a gente discute. Ficou bem mais fácil agora. Ah, ficou. E tem questão, principalmente no outro, são mais extensas questões. Porque assim, a prova de agora também, essas avaliações elas são antigas, né? De uma certa forma, mas a nova, eu fiz uma junção, assim, fiz uma jogada, aparece uma ou outra questão nova. Então, pode ser que, por exemplo, essa questão apareça na prova de vocês. Entendeu? Eba. Então, vocês leem a questão, respondam, pode pesquisar, pensar. Eu espero. Espera aí.
Será que já pode ir fazendo as outras? Pode. Deu certo? Deu para responder? Tá dando, Pro. Tá. É para responder tudo e depois vai corrigir ou é para responder só a primeira? Por enquanto, a primeira. Só a primeira? É. Tá. Só de ler bem a questão já facilita na resposta. Eu não achei, não. Eu tô bem na dúvida, Pro. Alguém já conseguiu? Tô na 4. Quantas são? Eu tô na 1. Mas é só um, não é? Agora é só um. É para responder só um, Ana. Isso. Ah, tá. Eu já fui embora. Eu perguntei, eu também ia fazendo. Pode corrigir. Nos ajude aí. Tô na dúvida entre a B e a C. Exatamente, Yasmin. E eu não consigo chegar a uma resposta. Para mim, as duas estão certas. Então, mas aí para mim a C parece que tá mais, eu não sei. Que é o envolvimento, né? Porque pode ver que depois ele fala assim, se formos habilidosos, então enquanto a gente, né? E Aí a gente vai podendo driblar isso. então, eu também acho isso, mas a C também eu leio, eu acho que tá certo. A B, quer dizer. Gente, Aposto que estão pensando assim, ai meu Deus, se depender Se a prova dessa for assim, Se fosse na prova agora, eu ia olhar para o lado para ver se alguém me ajudava, né? Mas aqui não Aí ia chamar já. Pronto, já respondi. Eu não sei, eu estou na dúvida. Eu também. Dúvida entre B e C. Vai, Pro, ajuda a gente, senão a gente não vai chegar nem na metade da primeira. Vai, Pro. Já. É assim. O próprio... Oi. Professora, eu respondi a C. Eu também. Eu acho que é o envolvimento entre o orientador e o orientado. Eu respondi a C. Quem mais respondeu a C? Eu. Alguém respondeu a B? Eu. Alguém respondeu a A? Não, eu respondi a C. Então, a resposta certa é a A. Eita! Tchau, professora. Muito obrigada. Boa noite, meninas.
juro por Deus que eu fiquei em dúvida na A, essa rapariga. O processo de construção do eu, que veja bem, como eu falei, a própria questão já dá a dica, né? Não podemos esquecer que atrás dos silêncios, das falas estranhas, da hostilidade, da indiferença, existe uma pessoa. Uma pessoa. Se formos habilidosos, poderemos ter a sorte de garantir uma relação direta, pessoal e real. Por quê? Porque o orientador precisa ter essa habilidade de conseguir trabalhar a subjetividade, que são aspectos da subjetividade. Então, no processo de construção do eu, ao invés de julgar, por exemplo, ele tem que entender que se existe um silêncio, tem um porquê. Existem falas estranhas, tem um porquê. Existe hostilidade, tem um porquê. Indiferença, por quê? Então, ele precisa, né, coletar dados suficientes para que ele possa entender esses porquês e trabalhar a subjetividade do aluno, né? Que, na verdade, são aspectos negativos. Porque, assim, ó, o modo de orientador se perceber enquanto educador, imagina, ele já sabe que ele é educador, né? Envolvimento entre orientador e orientado, aqui precisa ter cuidado, porque é óbvio que a gente se envolve. Só que precisa entender qual é o limite desse envolvimento, né? De que envolvimento estamos falando? Tá? Porque, na verdade, a gente não pode se envolver. Por quê? Porque a gente acaba interferindo. Dependendo do envolvimento, a gente acaba interferindo, acaba contaminando o trabalho. É igual na psicopedagogia. Por isso que, assim, terapeutas, psicólogos, psiquiatras, evitam e geralmente não atende parentes, amigos, não tem como, porque existe um envolvimento por trás que acaba contaminando. Aí, às vezes, você precisa falar algumas coisas de modo bem claro, você não fala porque você sabe que vai machucar a pessoa, por exemplo. Entendeu? Que vai magoar a pessoa. Você já sabe que a pessoa não vai gostar de ouvir, que ela vai misturar as bolas, ela vai achar que é você que está falando, que não é o profissional. Entenderam? Então, precisa ter cuidado com esse envolvimento. Agora, é o processo da construção do eu. Trabalhar esses aspectos negativos da subjetividade para ir construindo uma nova pessoa. Ô, Pro, eu fiquei com dúvida numa coisa. Esse processo de construção do eu, é o processo de construção do eu como profissional? É isso? Não, como indivíduo. De quem eu estou... Como pessoa. Do aluno que eu estou... Ah, tá. Né? Do orientado, do orientando. Entendi. Tá? Do aluno, que você está atendendo. Tá. Eu nunca ia responder essa, tá? Para mim, não entrou na minha cabeça. Eu entendi o que você falou, mas para mim eu não responderia e não sei. Para mim ficou complicado. Também achei. Em que ponto? Vamos esclarecer. Sim, eu entendi então, o que você falou, mas eu lendo a pergunta, eu nunca responderia essa. Tanto que até a Yasmin falou, fiquei com dúvida na B e na C. Eu também, acho que a maioria das pessoas também, porque para mim essa não seria a resposta. Para mim não tem a ver, tipo, a construção do eu com a pergunta que está em cima. Não sei. Então, porque a questão é a interpretação. A interpretação da questão. Eu queria responder a A, porque eu já achei que se não podemos esquecer atrás do silêncio, das falas estranhas, então essa fala seria eu. Eu penso assim, no que eu li, eu entendi que o processo seria eu. Que não dá a entender que ele está orientando para alguém, e nem
envolvimento com o orientador e um orientado. Ele tá falando como ele estivesse falando só com ele. Isso que eu entendi. Então, e para mim, eu achei que foi AC por causa que fala que o envolvimento entre orientador e orientado, como eu falei, se formos habilidosos, então, se a gente saber como, aí a gente pode ter a sorte de garantir uma relação. Só que agora, falando entre direta, pessoal e real, lendo melhor, realmente tem a ver com a construção do eu. Exatamente. Se a gente tiver habilidade... Não tem como você ter uma relação direta, pessoal e real com o aluno. Se a gente tiver habilidade, sim. E aí a gente vai conseguir trabalhar esses aspectos que são negativos. Então, se fosse assim, processo da construção do eu do orientado, aí eu entenderia. Uhum. Mas então, aqui tem que ser visto como modo abrangente. Acho que esse é o ponto. Entendeu? Tem que ser visto como modo abrangente. Dá a impressão que é o profissional, não que a gente está fazendo com o aluno. É isso que eu fiquei em dúvida. Isso que eu pensei também, Mirella. Porque ficou confuso. Da interpretação mesmo da questão. É um trecho, né, de texto, tanto é que fala, esse texto se refere ao, né, porque a construção do eu é um processo. Então, o profissional, quando fala assim, se formos habilidosos, se formos, quem formos? Aí entra o profissional. Poderemos ter a sorte de garantir uma relação direta, pessoal e real com quem? Com o aluno. Com o aluno. Considerando o quê? Se naquele momento o trabalho for a questão dos silêncios, das falas estranhas, da hostilidade e da indiferença. Clareou um pouco mais? Então, se eu, orientadora educacional, for habilidosa, eu vou conseguir manter uma relação direta, pessoal e real com o aluno, que é assim que eu tenho que ser, né? E no sentido pessoal, porque eu vou estar tratando com uma pessoa, e aí eu vou conseguir trabalhar esse aspecto subjetivo dele. Banir esses aspectos negativos, entender, compreender que por trás de todos esses aspectos existe uma pessoa. Então, por trás de um comportamento inadequado do aluno em sala de aula, existe uma pessoa que eu tenho que considerar. E se existe uma pessoa, tem que ser levado em conta os vários aspectos que a formam, os vários aspectos que a envolvem. Aí eu vou conseguir, inclusive, entender o porquê que ele está manifestando aquele tipo de comportamento. Para isso, eu tenho que ser habilidosa. A gente tem que ter habilidade. A gente tem que manter uma relação especial. Deu para entender? Sim. Mirella, clareou? Eu entendi, Pro. Eu entendi tudo que você está falando. Está bem claro aqui. Eu batendo o olho assim, ficou complicado. Eu não iria escolher essa alternativa, mas ficou claro. Tá. Então é isso. É uma questão de interpretar, justamente de interpretar o trecho, tá? Lembrando sempre que a gente está falando. Deixa eu ver se aqui tem alguma. A segunda questão já fala do profissional. Ao elaborar e executar os planos de trabalho, o orientador deve estar atento aos cuidados que a escola tem somente com os educandos, objetivos da educação ou problemas enfrentados pelas famílias. Eu já achei a B essa. Esse aqui a gente discutiu em aula presencial. É a B. É a B. É o objetivo da educação. Não é nem com a família e nem com o educando, sim com a educação.
Exatamente. Isso aqui a gente ainda estava em aula presencial, que eu até brinquei, lembra? Que eu falei, na próxima esse aula cai na prova, né? 3 objetivos da educação. Quais são os 3 objetivos da educação? Nossa, que silêncio. Eu já achei a D essa. Quais são os 3 objetivos da educação? Não acredito, não posso acreditar nisso. Vocês anotaram no caderno, gente, que foi em aula presencial. Espera aí. Vou pesquisar no caderno. Preparação, planejamento e execução. Formação pessoal, formação para o mercado de trabalho, formação para a cidadania? É fazer, aprender, viver, conhecer. É isso, Pro? Aprender, conviver, preservar. Já lembraram? É aprender, conviver e preservar? É a formação, professora? Está relacionado com a formação. Então, é o que eu falei, não é? Formação pessoal, formação para o mercado e formação para a cidadania? Isso! Passou. É diferente, não é aprender, é conviver e preservar? Ou esses são os 3 pilares? Não, os pilares são aprender a ser, né? Aprender a conviver, aprender a fazer. Nossa, pode repetir para mim, por favor, os 3 objetivos, que eu já ia errar e feio. Os 3 objetivos: formação pessoal. Formação pessoal. Formação para o mercado de trabalho. E formação para a cidadania. Para a cidadania. Obrigada. Então, essa aí é a alternativa B. Todo mundo ia acertar, né? Vai ser um chutaço. Mas agora não chutaria, né? Agora não caberia mais um chute. A terceira, as etapas que compõem a organização do planejamento do trabalho do orientador são... Meninas? Oi. Eu caí e voltei. Então, aqui vocês têm aí, dá para pesquisar aí, tranquilo. Vocês têm no material. Tem nos PowerPoint. Tem naquelas videoaulas que eu gravei, as primeiras aulas. Vamos para 3? Já estamos nela. Ih, Pro, então caiu, perdi. Responde aí. Qual que é, então? As etapas que compõem a organização do planejamento do trabalho do orientador são... É a B, né? Por quê? Ué, porque eu olhei no slide. Eu fui sincera. Exatamente. Exatamente. É preparação, né? Primeiro ele vai preparar o planejamento, vai fazer o levantamento de dados sobre aquilo que ele quer trabalhar. Aí ele vai fazer o planejamento,
vai organizar, colocar em prática, que é a execução, e, por último, fazer a avaliação. Então, primeiro ele tem que ver que tema ele vai trabalhar, né? Se é um tema. Então, Meu aqui é um Deus, trabalho preventivo. Rafael. É um trabalho preventivo, não é o curativo. Então, ele tem que ver se ele vai buscar um tema, simplesmente um tema, né, pertinente, atualidade, enfim, ou se um tema que está acontecendo na escola, vou encostar a porta que está um frio. Meninas, eu caí de novo. A 4 é a mesmo, né? Não, nós estamos na 3. Ah, perdão. Então, ele vai escolher o tema que ele vai trabalhar, como eu falei, ou ele vai escolher um tema pertinente realmente ao trabalho do orientador, né? Problemas que ele sabe que vai acontecer ao longo do ano letivo, ou algo que esteja acontecendo naquele momento. Então, ele faz a preparação, escolhendo esse tema, ele levanta os dados relacionados a esse tema, tudo que envolve esse tema, o que está acontecendo, o que pode acontecer, como está acontecendo, em qual momento. Aí vai fazer o planejamento, tá? Depois ele vai organizar, então feito o planejamento, ele faz toda a organização do trabalho, coloca em prática, que é a execução, e aí faz a avaliação. Ficou claro? Sim. Sim. Agora a quarta. É outro trechinho, outra entre aspas, outra questão de interpretação. Essa função refere-se àquelas atividades a serem desenvolvidas durante todo o ano letivo e que dizem respeito a todos os indivíduos envolvidos no processo. Acabei de falar até na questão anterior. Esta afirmação se refere ao planejamento das atividades preventivas, esclarecimento e análise dos temas a serem abordados durante o ano letivo, ato de coletar temas para serem desenvolvidos nos projetos interdisciplinares. Eu penso que é a A. Por quê? Porque é um trabalho que você tem que fazer ao longo do ano. Você não é pontual, tem que ser o tempo todo. Tem que fazer o planejamento, né? E quando eu falo de trabalho preventivo, eu me refiro a quê? Coletivo ou individual? Coletivo. Coletivo, tá? Então, essa resposta é a A. A resposta dessa questão é a A. Lembrando sempre que trabalho curativo, ele é o ponto, ele é o pontual, assim, que vai trabalhar com o aluno, né, individualmente. Agora vem esse tipo de questão aqui, ó. Quem de vocês já prestou concurso? Eu. Em psicologia, por exemplo, eu já dei questão assim. Os alunos se confundem bastante com esse tipo de questão, né? Alguns pensam que é para escolher uma das alternativas lá de cima, e na verdade a resposta está aqui embaixo, no A, B, C ou D. Então é preciso ler todas as questões, né? Compreender as questões, interpretar direitinho e aí escolher a alternativa correta. Tem questões que são bem, assim, lógicas, sabe? Bem claras, e são absurdas ao extremo, que está bem claro que não é ela, né? Às vezes acontece. Os objetivos dos projetos preventivos são: 1. Favorecer o atendimento a pais, professores e alunos, ampliando informações sobre temas de interesse coletivo.
2. Aumentar o número de alternativas para minimizar dificuldades específicas. 3. Discutir com a equipe escolar apenas assuntos relacionados ao processo de aprendizagem escolar. Aí, qual questão está certa? A C, 1 e 2 estão corretas. Por quê? Porque a terceira está descartada. Discutir com a equipe escolar apenas assuntos relacionados ao processo de aprendizagem num trabalho de projeto preventivo já descartou. Só a palavrinha apenas. Concordo. Já descarta, né? Uhum. Então, realmente, a resposta correta aqui é a C. As questões 1 e 2. Tá? Tá. Aqui tem um outro tipo de questão, olha, que você tem que preencher essa lacuna aqui. Preencher com o quê? Com uma dessas alternativas aqui. Então, não necessariamente você escreve aqui. Você só escolhe alternativas. Tá? Essa questão também confunde bastante os alunos, esse tipo de questão. Então, ó, observação, linguagem e percepção, emissor e receptor, são as fundamentais do orientador para que atenda aos envolvidos no processo educativo escolar de maneira eficaz. São as o quê? Características pessoais, ações didáticas e terapêuticas ou armas poderosas? Eu coloquei a C. Eu acho que você usa essa frase em sala, eu acho que é a C. Eu coloquei a C também. Por quê? Porque eu me lembro de você falar em sala alguma coisa sobre as armas poderosas do orientador. Exatamente. Exatamente, está num dos slides. Né? São as armas poderosas que ele tem. Olha, já era 10 para nós, meninas, tá vendo? Pronto, dá 10 já, tá bom. Tá vendo? É que vocês estão envolvidas, né? Estão conseguindo entender as aulas, estão lendo aí, né? De uma certa forma estão se dedicando. Então tá dando certo, tá vendo? O orientador precisa ser um bom observador. Eu lembro que em sala até falei, a gente precisa aprender a observar, né? E observação de perito. Eu até falei de um livro que eu tenho, né? Que é Aprenda a Observar, o título do livro. Observação de perito, ele vai minuciosamente. Uma coisa é você ver uma pessoa andando, outra coisa é como ela anda. Eu ando diferente de vocês, né? Cada uma de nós andamos, cada uma tem uma característica particular do jeito de andar. A linguagem, né, utilizada tem as características também, né? O tom, o que se fala, né? Como se fala. E a comunicação é a base da orientação. Então, o que importa é como se fala. A percepção, para perceber todo o contexto, inclusive aquela primeira questão envolve esse aspecto da percepção que a gente tem que perceber, né? Silêncios, falas estranhas, hostilidades, indiferenças, né? E emissor e receptor, né? Porque é uma troca. Essa percepção também vem do aluno para nós. Então, são as armas poderosas fundamentais do orientador. É a resposta C. A sétima.
A 7ª também é questão de interpretar. A escola não pode mais se apoiar apenas na informação. Vocês concordam? Sim. Sim. Deve alicerçar-se no conhecer, no fazer, no relacionar-se para que o indivíduo consiga ser mais feliz, mais adaptado a si e ao contexto em que se insere. Esta afirmação quer dizer que os novos tempos exigem novo olhar à educação e às ações didáticas. Aqui já indica até qual material que é, né? Aquela apostila que tem o olho. Este quadro exige atenção à necessidade de orientação educacional nos novos tempos. A orientação educacional é obrigatória nas escolas e resolve todos os problemas individualmente. Nos novos tempos, é indiferente ter orientador educacional nas escolas, pois as instituições educacionais estão preparadas para enfrentar e resolver conflitos. Óbvio. Exatamente. Até por eliminação. Exatamente. Essa aqui está mais do que clara, né? O aprendizado, as informações, ela vai além do muro das escolas, né? Exatamente. Não dá mais para assim, a gente prepara o aluno justamente para ele praticar fora da escola. E a gente não passa somente informação, a gente constrói o conhecimento, a gente ajuda, colabora com a construção do conhecimento, né? E para ser utilizado na prática social. Então, exige uma atenção, né? Da necessidade desse profissional nos novos tempos, necessidade da orientação educacional nos novos tempos. Porque é um trabalho específico para isso. Que ele trabalha com o processo da construção do eu, com base nos objetivos da educação. Viu como uma coisa liga a outra? Uhum. Deu para perceber? Deu sim. A 8ª. A 8ª é a mais difícil de todas, deixa eu ver. É a mais difícil de todas. A 8ª. Também é um fragmento. Assistir aos orientados com dificuldades maiores e específicas em relação aos estudos, ao ajustamento escolar, familiar e social. É o objetivo do trabalho preventivo ou trabalho curativo? Preventivo, porque é um coletivo, como a senhora acabou de falar, não foi? O curativo é trabalhar com os alunos, né? E agora? Um pouquinho de cada. Eu acho que é o curativo. Aqui dá a impressão que a gente está falando de preventivo, porque está no plural, lá em cima. Assistir aos orientados. Mas o diferencial é que o problema já está instalado, né? Exatamente, com dificuldades maiores e específicas em relação aos estudos, ao ajustamento escolar, familiar e social. Então, aqui a alternativa é B, trabalho curativo. Ele é individual. Acertei. Quem já tirou 8 aí? Pro, eu tenho uma dúvida. Então, Diga. o curativo, o preventivo, ele é coletivo. Isso. Tipo, o trabalho... Isso. E o curativo, ele é individual. Ele trabalha a escola, a família, social. Então, é um individual, é isso? A diferença do preventivo e do coletivo é isso?
Exatamente. O preventivo, ele vai prevenir um problema possível, né, de acontecer, antes de acontecer, e ele faz um trabalho coletivo. Então, são com todos os alunos, com todos os núcleos da escola, com a família, né, com toda a família, integrando família e escola. Então, se for um problema que está tendo na escola lá, vamos supor, uso de droga na escola, né? E aí, então, vai fazer um trabalho preventivo com as famílias, com os alunos, com os núcleos escolares, núcleo pedagógico, enfim, né? E, posteriormente, faz um trabalho curativo, que aí vai com aquelas famílias, aqueles alunos que estão realizando esse tipo agindo dessa maneira na escola. Aí é pontual, entendeu? Essa é a diferença. O preventivo com todos. Curativo é um. Pode ser uma classe que está com um problema sério na escola, pode ser um aluno, tá? Ficou claro? Sim. Pode seguir? Terminando. A orientação educacional é entendida como um processo permanente, organizado e com bases científicas. Eu coloquei a C. Eu coloquei a C, que é um processo organizado, porém determinante das funções didáticas e pedagógicas. Eu coloquei a C também. Na verdade, a alternativa A auxilia na resposta. A? Ela auxilia na resposta. Porque a A fala, né? Um processo permanente desconsiderando bases científicas. Não, jamais pode desconsiderar, porque a teoria e prática caminham juntas, devem caminhar juntas. Resolução de conflitos. Né? Pegadinha. Hã? Muita pegadinha, pro. Eu não li. Mesmo, a gente responde assim o que acha, mas o problema desconsiderando, né? Exatamente. Então, a alternativa correta aqui é a B, porque é um trabalho permanente, ao longo do ano letivo, organizado, porque tem que ter organização, planejamento, né? Tem que ser bem preparado e com base científica. Não existe prática sem teoria. Prática e teoria caminham juntas, deve ser uma conexão eterna. Ok? Sim. E, por fim, a atividade do orientador deve ter como alicerce 3 pilares básicos. Quais são? A atividade do orientador. Veja bem, nós não estamos falando nos pilares da educação, nós estamos falando nos pilares básicos do orientador educacional. Então, os 3 pilares são atenção, disponibilidade e respeito, disponibilidade, ousadia e paciência, respeito, atenção e solidariedade. Todas, menos a B. Hã? Eu achei a atenção, que ele tem que estar atento, né? A sala de aula, a tudo, né? Disponibilidade, ser um professor disponível ao aluno, sempre estar ali disposto para o aluno, e respeito, que ele tem que ter respeito às pessoas.
Tem mais? Quais são? Tem mais. Aí você coloca também vírgula solidariedade. Não, mas você tem que escolher uma alternativa só. Achei a A. Eu acho que é a A. Eu também achei. Todas concordam? Tá, né? Sim. É a A. Ah, Tá? Então, o alicerce da atividade do orientador tem esses 3 pilares: atenção, disponibilidade e respeito. Jamais pode trabalhar sem esses aspectos. Ok? Sim. Então, aqui vocês tiveram uma ideia, tá vendo? Aqui, nessa, nós falamos somente dos conteúdos do modo geral, né? Que é o primeiro bimestre, que foi trabalhado no primeiro bimestre. A gente começou a trabalhar em aula presencial e terminou aqui em EAD, tá? O outro, ele é único e exclusivamente direcionado ao... Pode ser que apareça alguma coisa aí do geral, né, da orientação educacional, mas aqui, nesse segundo, vocês conseguiram abrir? Sim. Agora vocês percebam a diferença. Inclusive, aqui tem uma questão de concurso do ENAD. Deixa eu ver se vocês vão fazer ENAD. Ah, vai, né? Todo mundo vai, né? Esse ano tem ENAD. Esse ano? Esse ano deveria ter, que acho que não. Capaz que vão mudar. Então, aqui eu tirei. A gente vai fazer rapidinho ou você só vai dar as respostas para a gente analisar? O quê? O segundo. Esse aqui, eu vou deixar para vocês, por conta do horário, né? Na próxima aula a gente fala. Isso, eu vou deixar para vocês responderem, que daí é uma forma já de estudarem. E aí, na próxima aula, a gente vai corrigir, né, discutindo. Então, aqui, olha, eu tirei essa questão do ENAD de 2005, tá vendo como cai? Certo. Então, né, corre esse risco, como cai em concurso também. Nessa prova de agora, essa prova de agora, acho que eu coloco questões de concurso, de ENAD e de concurso. Então, agora as questões são bastante extensas, tá vendo? Já mudou um pouquinho, mas aí eu vou deixar para vocês. Aqui vai tratar da orientação vocacional, né? A 2, tanto que está lá em cima. E aí, na próxima aula, a gente corrige discutindo as questões. Todo um reforço de aprendizagem. Tá bom? Então, E nossa mais prova vai tarefa. mais ou menos isso. Pro, só passar nossa prova com essas perguntas que tá tudo maravilha. Não precisamos nem mais ler. Tá vendo? E fazendo isso, quando for passar a prova, né, justamente, vocês vão responder de olho fechado, assim, ó. Não vai ter terror, não falei? Mas tem que cair essas perguntas, né, Pro? Lindinha. Pode ser que caia, pode ser que sim, pode ser que não, né? O Pro, vai cair as duas coisas, então. Tudo referente ao orientador educacional e vocacional, do primeiro e do segundo bimestre. Vai cair tudo. Isso. Então, esses 2 simuladinhos aí ajudam para estudar, né? Para fixar a aprendizagem. Tá. Tá bom? Tá joia. Então, assim,
É uma tarefa no sentido de preparar para a próxima aula, mas tarefa mesmo, porque às vezes a gente pode responder no dia da aula. Sim. Tarefa mesmo é aquela que está registrada, que a gente já falou sobre ela. Que é simples também, não precisa se apavorar. Vocês vão comentar com o conhecimento que vocês têm, só que científico. Tá. Ficou claro? Sim. 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 Gostaram, meninas, da aula de hoje? Sim. Gostei muito. Tirando os entraves, os enroscos, Tá né? bastante, tá meio complicado para entrar aí na bodega. Então, mas é porque também a internet deve estar congestionada. Entendeu? Muita gente conectada, né? E eu quero ver essa questão de, apesar que a gente agora vai ter tão pouco tempo, né, de aula, mas eu quero ver essa questão, se eu vou perguntar para o coordenador se ele sabe essa questão de compartilhar o conteúdo na hora. E vou fuçar aqui também para ver se eu consigo encontrar uma solução. Porque o slide deu certo, né? Tudo bem, meninas? Sim. Tudo bem. Deixa eu fechar aqui para voltar a ver eu. E quando eu abro aqui, eu sumo, né, para mim. Eu também não vejo vocês, eu só ouço. E eu não sei se vocês continuam me vendo. Sim. Ah, então. Eu não vejo vocês. Eu abro aqui e já não vejo. Tudo bem por hoje? Tudo bem. Sim. Ficou um pouquinho mais claro a compreensão sobre orientação educacional. Ficou. Ana Paula melhorou, porque no começo você ficava um pouco preocupada, lembra que você falava, ai meu Deus, é muita coisa, né? Difícil. Tá mais claro agora? Tá. Então Tá tá sim. bom. Então, reforçando, vai ficar gravado ali, depois eu vou passar lá para o YouTube, né, para vocês assistirem novamente, né, reforçar, e também quem não pôde entrar, quem não conseguiu entrar, acompanhar. Tá bom? Ok. Um beijo, Tchau, bom descanso. Beijo, Pro. Tchau, Tchau, meninas. Boa noite. A gente vai se falando no Zap, tá bom? Tá bom. Qualquer dúvida, tchau. Tchau.